Olá pessoal, aqui quem fala é o professor João Rafael, do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal de Campina Grande. Hoje vamos continuar nosso curso de Mecânica Quântica 3, onde vamos abordar algumas soluções da equação de Schrödinger. Então vou começar falando sobre soluções de potenciais unidimensionais, como comentei para vocês na aula 5, certo? E a gente vai ver hoje dois tipos de potenciais. Nós vamos começar pelo potencial do tipo partícula num pulso infinito. E depois vamos ver a solução do oscilador harmônico via método de operadores. Tá certo? Então vamos lá. Então o primeiro potencial que a gente vai... Bom, primeiro vamos falar aqui sobre a equação de Schrödinger que a gente vai resolver, né? Então lembrando do que a gente tinha visto na aula 5, a versão independente do tempo, né, da equação de Schrödinger ela era uma equação desse tipo aqui, certo? A gente tinha menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2 psi dx2 mais v de x psi, isso aqui é igual a e psi. Esse psi aqui é uma função de x, né? E essa então é a versão independente do tempo da equação de Schrödinger, como mostrei para vocês na aula passada. E a solução com dependência temporal vai ser uma solução do tipo psi de xt, vai ser esse nosso psi de x, vezes uma exponencial de menos m, desculpem, menos iet sobre h cortado, certo? Então essa vai ser a nossa solução geral da equação de Schrödinger quando a gente usa o método de separação de variáveis, tá ok? Então é essa equação aqui que a gente vai tentar resolver hoje para diferentes potenciais, certo? A gente precisa escolher um determinado potencial e aí começar a buscar por soluções da equação. Então o primeiro caso que a gente vai abordar, como eu falei para vocês, é o poço de potencial, né? O poço infinito, tá? Então, um potencial desse tipo, basicamente você vai ter a seguinte configuração. Então, aqui eu tenho o meu eixo, certo? E a gente vai ter aqui o gráfico do meu potencial versus a minha posição x. E aqui a gente vai ter uma barreira infinitamente grande de potencial localizada na origem e no ponto A aqui, onde aqui o meu potencial ele é muito grande, ele tende a infinito, tá? Então vai ser infinitamente alta essa barreira. Logo, a minha partícula vai poder estar localizada aqui dentro dessa região, tá certo? Então, eu tenho aqui a minha partícula, né, que vive nesse mundo quântico e está restrita a esse potencial. Então, o que eu vou mostrar para vocês, não só hoje, mas ao longo das próximas aulas em que a gente vai falando de solução da equação de Schrödinger, é que sempre que a gente tiver uma região na qual a partícula pode estar aprisionada, isso vai nos levar a estados de energia específicos para essa partícula, que é o que a gente vai chamar de estados ligados, tá ok? Então, essa é uma característica bastante relevante, vai sempre ocorrer quando a gente tiver a partícula presa numa determinada região aí, onde ela pode ficar restrita por uma barreira de potencial, tá ok? Dependendo do regime de energia, claro. Muito bem.
Então, esse é o potencial que a gente tem, é um potencial bastante simples. Então, a gente tem que V vai ser igual a zero se x, posição da partícula, estiver entre 0 e A, e V vai ser igual a infinito para x maior que 0, para x maior que A e para x menor ou igual a 0. Tá? Então, nessas regiões aqui, à esquerda dessa primeira barreira e à direita da segunda barreira, a nossa função de onda aqui vai ser zero, porque a partícula não pode acessar essas regiões porque a barreira é infinitamente grande, tá certo? Então a gente só vai ter função de onda diferente de zero aqui dentro, que é onde a minha partícula pode estar localizada, tá ok? Muito bem. Bom, então vamos resolver essa equação. Então basicamente a gente só tem que resolver a equação na parte interna, né? Então se a gente considerar esse cenário entre x variando de 0 até A, o potencial é zero, a equação de Schrödinger que a gente vai ter vai ser simplesmente menos h cortado ao quadrado sobre 2m, d2 psi dx2, isso daqui é igual a e psi. E essa é uma equação bastante fácil de resolver, certo? A solução dessa equação diferencial vai ser A vezes seno de kx mais b cosseno de kx, onde esse k aqui ele vai ser raiz de 2me sobre h cortado ao quadrado. Tá? Então essa vai ser a solução da minha equação, certo? Eu vou ter duas constantes arbitrárias aqui, A e B. Essas constantes são constantes de integração, né? Elas vão estar relacionadas com as condições iniciais ou condições de contorno da minha equação diferencial. Então a combinação de soluções também é uma solução dessa equação, tá? E a gente vai determinar quem são as constantes A e B através das condições de contorno que a barreira impõe. Certo? Então a nossa barreira ela impõe as seguintes restrições, né? Como eu estava falando aqui sobre existência, né, ou não de função de onda, certo? Então a barreira impõe as seguintes restrições. A gente tem que psi de 0 deve ser igual a psi de A, que deve ser igual a 0, né? Pois o potencial é infinitamente grande, como falei para vocês nesses pontos. Então a função de onda deve desaparecer. Bom, se a gente pegar psi de 0, a gente vai ter A vezes seno de 0 mais B vezes cosseno de 0. Cosseno de 0 vale 1, seno de 0 é 0. Então esse primeiro termo aqui já some. Esse termo aqui vai dar 1. Então no final a gente vai ter que psi de 0 vai ser igual a B. Como isso daqui tem que ser igual a 0, consequentemente a gente tem que B é nulo. Tá ok? Muito bem. A próxima condição, como falei, é que psi de A deve ser igual a 0. Então o B já é 0, então a gente tem que A vezes o seno de KA, isso daqui deve ser igual a 0. Portanto, a gente tem que... Bom, se o Azão for 0, tudo é 0. Aí isso não tem graça nenhuma, porque é a solução mais trivial que a gente pode obter, certo? Mas a gente pode ter uma configuração aqui na qual o seno é 0. Então, se o KA for igual a um múltiplo n vezes π, certo? Um número inteiro vezes π, esse seno sempre vai dar 0. Então a gente tem aqui que o nosso k deve ser igual a deve ser igual a n π sobre a, onde o n aqui pode ser um número inteiro. Tá ok? Muito bem. Positivo ou negativo, né? Então o n aqui vai ser igual a mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 2, mais ou menos 3, e assim sucessivamente, certo? Muito bem, então essa é a solução que a gente tem. Portanto, o nosso K agora, aqui em cima, a gente pode ver que o nosso K está dependendo de um índice N agora aqui, né? Certo?
Então, o nosso K, a gente pode trocar esse K por um Kn, né? Denotar ele por um Kn, porque dependendo do valor de N, você vai ter um valor diferente para K. E, lembra, o nosso Kn vai ser, ou o nosso K, desculpa, nosso K era igual a raiz de 2ME sobre H cortado ao quadrado, certo? Então, daqui a gente pode tirar a relação para energia, né? Então, a energia vai ser igual a K ao quadrado vezes H cortado ao quadrado sobre 2M. Portanto, se o K, se a gente tem o K indo para um Kn, né? Porque agora ele depende desse valor de N, a nossa energia E vai para uma energia N, né? Então, o valor dessa energia vai depender também de qual o valor desse número N, certo? E aí, a gente fica com a energia, para esse caso, vai ser igual a H cortado ao quadrado sobre 2M. E a gente vai ter aqui o K ao quadrado, que vai ser N ao quadrado, π ao quadrado sobre A ao quadrado. Certo? Então, essa energia que está aqui é a energia correspondente aos estados da partícula num poço infinito. Tá ok? Então veja, esse resultado aqui mostra que os níveis de energia da partícula eles vão ser discretos, não vão ser mais contínuos como a gente vê na mecânica clássica, né? Então aqui a gente tem níveis discretos de energia. Discretos de energia. Tá? Então esses níveis não vão ser mais contínuos como a gente vê lá na mecânica clássica, nos problemas regidos pela física newtoniana, certo? Se a gente desenhar esse espectro de energia, ele vai ter mais ou menos a seguinte característica, né? Eu vou começar aqui com energia e depois a gente vai subindo, né? E subindo mais. Tá? Então ele vai ter mais ou menos essa característica. A gente vai ter esse primeiro nível aqui vai ser o nível E1. Depois a gente vai ter um nível E2 aqui, né, que vai ser proporcional a 4 vezes E1, né, certo? Lembra que eles vão mudando com N ao quadrado, né? E depois a gente tem aqui um E3, né? Vai ser 9 vezes E1, certo? Aqui. Tá? Mas a partícula, ela só pode acessar esses níveis aqui. Então, por exemplo, a partícula não vai poder estar numa energia intermediária entre E2 e E3, por exemplo. Você nunca vai encontrar a partícula com um nível de energia aqui, certo? Ok? Então, isso acontece por quê? Porque esse é um fenômeno puramente quantizado da natureza, certo? Você não vai ter um análogo clássico para esse fenômeno, né? Onde o fato de você confinar a partícula em determinada região do espaço estabelece para ela, ou pode estabelecer para ela, dependendo de como é o seu confinamento, ele pode estabelecer para ela um conjunto de níveis discretos de energia. E nesse caso, né, da partícula na caixa, a gente vai ter infinitos níveis de energia, certo? Porque esse N pode ter qualquer valor. Então você vai ter uma escada, né, de níveis de energia discretos e essa escada pode ser, a princípio, infinitamente grande, certo? Mas os níveis vão ser todos discretos. Agora, quanto maior for o valor do N, claro, né, mais próximo esses níveis vão estar uns dos outros, então, mais próximo, né, de um cenário clássico, né, você vai se encontrar, tá certo? Ok? Então vai ser mais difícil você visualizar a discretização dos níveis de energia. Basicamente é isso que vai acontecer, né? Ok? Então esse é o nosso primeiro cenário de solução. Bom, a gente pode trabalhar um pouquinho mais com a solução que a gente encontrou, né? Eu vou colocar ela aqui novamente. A gente tinha aqui psi,
de x, né? Esse cara era o nosso A vezes seno de K, que é nπ sobre AX. Então essa foi a solução que a gente encontrou, certo? A gente pode obter essa constante de normalização aqui, né? Então esse é um exercício que eu vou deixar para vocês, calcular constante de normalização A. Tá ok? Certo? Então é uma conta interessante para fazer e também vai envolver justamente propriedades relacionadas com a ortogonalidade das funções seno, certo? Então o que vocês vão encontrar é que esse Azão vale raiz de 2 sobre A, tá ok? Então a solução que a gente vai ter vai ser um psi de x igual a raiz de 2 sobre A seno de nπ sobre A vezes x. Tá legal? Então essa é a nossa solução. Muito bem, como a equação de Schrödinger que a gente está trabalhando é uma equação de segunda ordem linear, então a combinação de soluções também vai ser solução dessa equação. Então a solução mais geral que a gente pode escrever vai ser a seguinte, tá? A gente vai ter um psi n de x, né? Esse cara aqui vai ser raiz de 2 sobre A seno de nπ sobre AX. Então aqui eu não fiz nada, eu só troquei esse psi que eu tinha aqui em preto por um psi n agora em azul, né? Porque a gente tem esse índice n aqui dentro, certo? Ok? Do nosso seno, do argumento do seno, tá? E agora, para escrever essa solução geral, então a solução geral vai ser uma combinação linear. Então, somatório em n, variando de 1 até infinito, de Cn vezes esse psi n de x. Certo? Ou seja, uma combinação linear dessas soluções aí, né? Então, explicitamente a gente vai ficar com uma coisa assim, né? Raiz de 2 sobre A, é que a gente vai ter um seno. Desculpe. Aqui a gente vai ter o nosso Cn vezes o seno de nπ sobre AX. Ok? Então essa vai ser a solução que a gente pode escrever, a mais geral que a gente pode escrever para esse problema aí da partícula no poço infinito. Tá bom? Bom, aí a dúvida que fica é quem são, né? Essas constantes de proporcionalidade Cn, certo? Ok? Então como é que a gente pode obter o valor dessas constantes ou desses coeficientes de proporcionalidade? Então, para obter isso, a gente vai usar o chamado Então, nós vamos utilizar o chamado truque de Fourier, né? Tá, então, o que vai ser esse truque de Fourier? Então, vai ser um procedimento bastante simples. Eu vou pegar aqui a minha função de onda, reescrevê-la aqui. Vou deixar um espaço. Seno, né, de n π sobre AX, tá ok? E aí o que eu vou fazer é multiplicar ambos os lados dessa função de onda por uma integral variando de 0 até a dx
de psi. Desculpa, esse aqui não é o psi n, né? Esse daqui é o nosso psi. Sem n, tá? Ok? Esse cara aqui, ó. Certo? Nosso psi sem n, tá? Então, vamos multiplicar isso por uma integral de psi m de x. Então, integral variando entre 0 e a de psi m de x, dos dois lados. Aqui também vamos ter uma integral desse tipo. Tá legal? Muito bem. Então, ao fazer essa multiplicação, basicamente o que a gente vai ter é o seguinte. A gente tem que do lado esquerdo, só vou repetir o que está na linha de cima. Do lado direito eu vou trocar essa somatória com a integral, porque elas são operações comutativas, né? Esse raiz de 2 sobre a pode passar para cá também. Sin integral de 0 a a. E o nosso psi m de x vai te dar mais um fator raiz de 2 sobre a. Então, portanto, essa raiz aqui vai embora, certo? E aqui eu vou ter um seno de m π sobre ax vezes um seno de n π sobre ax. Tá bom? Então a gente vai ficar com essa integral aí. Bom, aí vocês também podem mostrar, esse é um exercício bastante interessante. Vocês podem mostrar que essa integral aí que vocês têm vai dar a sobre 2 vezes a delta de mn. Certo? Então, essa é a relação de ortogonalidade entre os senos, né, de m e nπ. Essa delta é uma delta de Kronecker, então ela só vai ser diferente de zero se m for igual a n, né, quando ela vale 1. Tá certo? Muito bem, então substituindo isso daqui aqui, a gente vai ficar com integral de 0 a a dx m de x psi. Isso aqui, esse a sobre 2 corta com o 2 sobre a que a gente tinha aqui. Então aqui a gente vai ter uma somatória em n de cn delta de mn. E essa delta, então, vai fazer com que essa soma desapareça, porque o único termo que vai sobreviver aí vai ser aquele para o qual m é igual a n. Então isso daqui vai dar igual ao cn. Ok? Portanto, ao resolver essa integral aqui, você obtém os seus coeficientes que multiplicam lá a sua soma, né, de soluções, a sua combinação linear de soluções para a equação do poço infinito. Tá ok? Certo? Então, esse é o primeiro caso que a gente pode analisar como solução da equação de Schrödinger. É um caso analiticamente solúvel e que já tem uma interpretação quântica associada aos seus níveis de energia. Tá certo? Bom, então agora vamos ver o nosso próximo caso, que é o oscilador harmônico. Então, o potencial para o oscilador harmônico é um potencial desse tipo aqui. Certo? Então aqui a gente tem V e X. E essa partícula pode estar localizada dentro dessa região aqui do potencial. Tá legal? Então, basicamente a gente tem uma barreira que pode também se estender para infinito, né? Porque o x a princípio pode ser muito, muito grande. Então, esse potencial pode ter uma altura bastante grande. E a partícula vai ficar confinada dentro dele, tá certo?
E o que a gente vai ver é que isso também vai resultar em níveis discretos de energia para essa partícula. Tá ok? Muito bem. Então a gente sabe lá da lei de Hooke, a gente estuda em Física 1, que o potencial associado ao oscilador harmônico vai ser 1 meio de kx ao quadrado, onde esse K é o coeficiente de elasticidade, né, do seu oscilador, né? No caso lá em Física 1, esse K sempre é a elasticidade da mola, certo? E a gente pode escrever esse K como sendo igual a m vezes ômega 2, onde o ômega vai ser a nossa frequência angular de oscilação, certo? Então, desse modo, a gente fica com um potencial do tipo meio de m ômega 2 x2, ok? Certo? Então, esse é o potencial que a gente vai considerar na nossa equação de Schrödinger. Então, vamos ver o que vai acontecer com a nossa equação quando a gente considerar esse potencial e como é que a gente pode resolvê-la, tá? Então, a nossa equação de Schrödinger, independente do tempo, vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2π dx2 mais o nosso potencial 1 meio de m ômega 2 x2 vezes π. Tudo isso é igual a eψ, certo? Okay? Então, essa é a equação que a gente vai tentar resolver agora, tá? Essa equação continua sendo uma equação linear, né? Ela não tem termos de não linearidade, mas agora a gente tem essa parte do potencial diferente de zero que vai dificultar um pouco mais a solução, certo? Bom, essa é uma equação essencial para se resolver na mecânica quântica, porque os osciladores harmônicos têm múltiplas aplicações em diferentes cenários. Tá? Muita coisa pode ser simulada por osciladores harmônicos, por exemplo, sistemas massa-mola, né, com redes de átomos, redes cristalinas e coisa do tipo. Então, há uma importância muito grande realmente para a solução desse tipo de problema, tá certo? Muito bem. Então, para resolver essa equação, a gente pode usar dois tipos de métodos diferentes. Tá? Então, para a gente achar uma solução, a gente pode ter dois métodos diferentes. O primeiro método é a abordagem via operadores. E o segundo método é a abordagem via Frobenius, né? O método de Frobenius. Ok? É claro que a abordagem via método de Frobenius é uma abordagem usual de equações diferenciais. Você pode usar para qualquer tipo de equação diferencial que você tenha, certo? Mas a abordagem via operadores vai ser uma abordagem bastante interessante, onde a gente pode trabalhar vários conceitos que nós aprendemos anteriormente aí, e ver o potencial que a álgebra pode ter na mecânica quântica. Tá ok? Eu vou mostrar os dois métodos para vocês. Hoje eu vou mostrar o de operadores, na próxima aula eu vou mostrar o método de Frobenius, tá? Mas o resultado que a gente vai encontrar para ambos é o mesmo, tá? Tanto para os autoestados de energia quanto, tanto para os autovalores de energia quanto para os autoestados correspondentes, tá ok? Então vamos ver aqui o método de operadores, né? Então, se a gente considerar o método via operadores, para fazer isso, o que a gente precisa é repensar uma maneira de escrever a equação de Schrödinger, certo? Então, a gente sabe que a equação de Schrödinger, independente do tempo, ela vai ser algo que pode ser representado assim, né? Hψ vai ser uma energia vezes π, certo? Onde esse H, que no caso do oscilador harmônico, vai ser P ao quadrado sobre 2m mais 1 meio de m ômega 2 x2, certo? Okay? Então, essa vai ser a hamiltoniana que a gente vai ter para o nosso oscilador harmônico, tá certo? Então, vamos supor que a gente pode reescrever a equação de Schrödinger dessa forma aqui, tá?
Então a gente pode colocar aqui 1 sobre 2m em evidência, e aqui a gente vai ficar com P2 mais M2 ômega 2x2 vezes psi. Então eu não mudei nada aqui essencialmente, né? Eu só coloquei em evidência aqui o meu 1 sobre 2m, esse fator 1 sobre 2m. Tá ok? Muito bem. Então se P e M2 ômega 2x2 aqui fossem números, certo? Então se P e M ômega x fossem números, né, a gente poderia usar a seguinte relação para escrever esse produto aqui. Tá? A gente podia usar, por exemplo, U mais I vezes V vezes U menos I vezes V. Isso aqui daria U2 mais V2. Certo? Mas e se P e X, né, fossem números? Só que P e X na mecânica quântica não são números, eles não comutam entre si. Certo? Mas a gente pode usar isso daqui como um ponto de partida para reescrever a nossa Hamiltoniana em termos do que a gente vai chamar de operadores aqui, a mais e a menos. Tá? Então, a partir disso daqui, vamos pensar no seguinte, tá? Então, se a gente definir que A mais ou menos, isso daqui vai ser 1 sobre raiz de 2 H cortado M ômega vezes menos mais I vezes P mais M ômega x. Tá? A gente vai ver que a gente pode recuperar a equação de Schrödinger usando produtos desse operador A mais com o operador A menos. Tá certo? Aqui, é claro, a gente colocou um H cortado à mão aí, certo? Na verdade, um fator H cortado vezes ômega, né? E que a gente só tinha evidência o 1 sobre 2m que estava aqui, certo? Então aqui a gente colocou um fator a mais, um H cortado vezes ômega, mas a gente vai ver que esse fator é bastante relevante para a gente poder recuperar a Hamiltoniana do oscilador harmônico, tá bom? Então definimos isso e agora vamos calcular os produtos do operador A mais vezes o operador A menos e A menos vezes o operador A mais. Tá? Então A mais, se a gente pegar A mais vezes A menos, a gente vai ter que isso vai dar 1 sobre 2 H cortado M ômega, né? E aqui a gente vai ter menos mais I vezes P. Desculpa. Aqui a gente vai ter A mais, que vai ser menos I vezes P mais M ômega x vezes, vou puxar um pouco para cá, vezes o nosso operador A menos, que vai ser I vezes P M ômega x. Tá? Então a gente vai ficar com esse produto aí, certo? Bom, então a gente vai ter o que? 1 sobre 2 H cortado M ômega. E aqui a gente vai ter P ao quadrado mais M2 ômega 2 x ao quadrado, certo? Mas, além disso, a gente tem ainda esses produtos aqui, né? Então a gente vai ter IM ômega px menos xp, certo? A gente vai ter esses produtos aí que não vai, isso daí não vai dar zero porque p não comuta com x, tá ok? Então esse cara aqui, como já estou até dizendo, vai dar o comutador de p com x, certo? Ok? Então a gente vai ter aqui esse comutador de p com x e esse comutador vale menos i h cortado, certo?
Consequentemente, né, o que vai sobrar para a gente aqui? A gente vai ter que o produto A mais A menos, isso aqui vai dar 1 sobre 2 H cortado M ômega. E aí aqui a gente vai ter P2 mais M2 ômega 2, 2x2. Isso daqui basicamente vai ser o que? Se a gente voltar aqui atrás, esse cara vai ser 2m vezes a nossa hamiltoniana, né? Aqui vai ser 2m vezes h. E aqui a gente vai ter mais, e ao quadrado vai dar menos 1, então aqui vai ficar menos h, m ômega vezes h cortado, certo? Então, simplificando isso daqui, a gente vai ter o seguinte, né, que a gente pode passar esse h cortado ômega aqui para cima, então h cortado ômega a mais ou menos, isso daqui vai ser igual a h menos, esse m vai cortar com esse m, então aqui vai sobrar um h cortado ômega. Ou seja, a gente tem que nosso h vai ser igual a h cortado ômega, que multiplica a mais ou menos, mais 1. Tá ok? Então é isso que a gente vai obter. Então essa é uma maneira alternativa de representar a sua hamiltoniana, certo? Usando esse produto dos operadores a mais e a menos. A gente pode repetir o procedimento e ao invés de trabalhar com produto a mais com a menos, a gente pode trabalhar com produto a menos com a mais. Então eu vou pedir para vocês mostrarem que se você fizer... Opa, desculpa. Então mostre que se você fizer o produto a menos com a mais, tá? Esse produto aqui vai ser equivalente a 1 sobre 2 h cortado ômega vezes m, que multiplica 2mh mais mais m ômega vezes h cortado. Ou seja, daqui a gente vai obter que h vai ser igual a h cortado ômega vezes a menos a mais menos 1. Tá ok? Então é isso que vocês vão tentar demonstrar aí a partir das definições de a menos e a mais. Tá certo? Muito bem. Então a gente pode pegar essas duas equações aqui, ó. Vou chamar essa equação aqui de 1, essa equação aqui de baixo de 2, certo? A gente pode pegar essas equações 1 e 2 aí, e a partir dela, né, a gente, subtraindo uma equação da outra, né, a gente vai ter que, se a gente fizer aqui 1 ou 2 menos 1, que a gente vai ter vai ser a menos o h cortado ômega, que multiplica a menos a mais menos 1. Oh, desculpa, tem um erro aqui, tá? Na verdade, desculpe, na verdade aqui está faltando esse fator 2 aqui que vem aqui para baixo, né? Então aqui tem um meio, então aqui é mais meio, e aqui é menos, aqui vai ser menos meio, tá? Então corrijam isso daí, certo? Por causa desse fator 2 que está aqui, tá ok? E ele vai passar aqui embaixo, dividindo, né, esse termo aqui, m ômega h cortado. No caso aqui do primeiro termo ele cancela com esse fator 2, tá ok? Então a gente vai ter um meio aqui, vai ter um meio aqui, certo? Aqui na equação 1 e aqui na equação 2. Então a gente vai ficar com, como eu falei, fazendo 1 menos 2,
a gente vai ter a menos vezes a mais, menos 1 meio, mais, desculpe, menos, h cortado ômega, a mais, a menos, a mais 1 meio. Tá ok? Então isso daqui vai dar pra gente... e tudo isso vai ser igual a zero. Você vai ter um h menos o h. Então esse h cortado ômega aqui vai embora, né? E a gente vai ficar com a menos a mais, menos a mais a menos. Aqui vai ficar menos meio, com menos meio vai ficar menos 1, isso daqui é igual a zero, ou seja, a gente tem que o comutador de a menos com a mais vale 1. Tá bom? Então essa é uma das propriedades algébricas que a gente pode tirar desses operadores a mais e a menos. Tá bom? Bom, aí a pergunta que fica, né, é o que o a mais faz com um estado ou com uma função de onda e o que o a menos faz com uma função de onda, certo? Então, como a mais ou menos, né, alteram a função de onda, né? Tá bom? Então essa é uma pergunta que fica, né? Desculpe. Que é como o a mais e o a menos vão alterar a função de onda psi, certo? Bom, para responder essa pergunta, né, o que a gente precisa fazer é aplicar esses operadores, né, ou as equações que a gente tinha lá para Hamiltoniana em termos desses operadores nas nossas funções de onda. Né? Então, para responder essa pergunta, vamos lembrar o seguinte, né, que a nossa Hamiltoniana H, aqui, ela pode ser escrita então como H cortado ômega vezes A mais A menos ou A menos A mais menos mais 1 meio, certo? Deixa eu verificar se é isso mesmo. A mais a menos, desculpa, a mais a menos, mais ou menos, né? Mais ou menos meio, ok? Então nossa Hamiltoniana pode ser escrita assim, certo? Bom, então vamos fazer o seguinte, né? Vamos aplicar agora essa Hamiltoniana a um estado, por exemplo, A mais vezes psi, certo? E ver o que vai acontecer, tá? Então eu vou aplicar isso usando a relação superior aqui, A mais A menos mais 1 meio, né? A gente pode usar qualquer uma das duas, mas usando a relação superior a gente vai observar o efeito interessante e fazer um pouco menos de conta, certo? Então o que a gente vai obter aqui, né? Basicamente a gente vai ter que esse cara vai dar H cortado ômega, aqui a gente vai ter A mais A menos mais 1 meio vezes A mais psi. A gente pode pegar esse A mais aqui, ó. Observa que a gente pode reescrever essa equação assim, né? H cortado ômega vezes A mais que multiplica A menos mais 1 meio de psi. Certo? Então isso é a mesma coisa que a gente tem ali em cima. Desculpa. Está faltando um A mais, né? Outro. Mais 1 meio vezes psi. Então vocês podem perceber que essa equação de baixo é exatamente a mesma equação que a gente tinha ali em cima, certo? Muito bem. E aqui a gente vai usar a relação de comutação, né, entre A mais e A menos. Então a gente tem que esse cara aqui a gente pode reescrever como o comutador de A menos com A mais menos A menos, desculpa,
A mais, A menos. Mais, A menos. Né? Então, se a gente reescrever esse cara assim, certo? Ao abrir esse comutador, a gente vai ter A menos A mais, menos A mais A menos. Então, com esse mais A menos, a gente vai ficar com o termo que existia aqui em cima, certo? Esse comutador aqui, como a gente viu aqui atrás, ó, ele vale 1, certo? Então, isso aqui vai dar 1. Muito bem, então esse comutador aqui, essa relação de comutação vai dar 1, né? E a gente pode substituir isso na nossa equação aqui em cima. Então, a gente vai ficar com o seguinte, vamos ficar com H vezes A mais psi. Isso daqui vai dar pra gente H cortado ômega, A mais, né? Vezes A mais, A menos, mais meio, mais 1, vezes psi, certo? Muito bem, aí se a gente pegar H cortado ômega vezes A mais, A menos, mais meio, isso daqui vai ser justamente a nossa hamiltoniana, certo? Então a gente pode reescrever isso aqui assim, isso aqui vai ser A mais H sobre H cortado ômega mais 1 psi, certo? E H psi, esse cara é E psi. Essa é a equação de alto valor que a gente estava escrevendo lá desde o começo, né? Equação de independente do tempo. Portanto, a gente vai ter que H A mais psi, esse cara vai ser H cortado ômega vezes A mais E sobre H cortado ômega mais 1 psi. Portanto, a gente tem que H A mais psi, isso daqui vai ser igual a E mais H cortado ômega A mais psi, tá? Então a gente tem uma nova equação de autovalores aqui, onde esse estado A mais psi vai ser autoestado de H, e esses aqui vão ser os autovalores correspondentes. Então o autovalor ele é acrescido da quantidade mais H cortado ômega quando a gente considera a aplicação do A mais sobre a função de onda psi. Bom, aí a gente pode fazer um procedimento análogo, né, para tentar ver qual é a ação de A menos sobre psi. Então, vou pedir para vocês mostrarem isso também. Então, mostre que H atuando em A menos psi, isso daqui vai ser igual a E menos H cortado ômega A menos psi. Então, daqui a gente pode ver que o estado, esse estado A menos psi também vai ser autoestado de H. Só que agora com um alto valor correspondente reduzido da quantidade menos H cortado ômega, né? Então esse vai ser o nosso alto valor correspondente, certo? Muito bem. Então, basicamente, o que a gente vê aqui em resumo é que A e a adaga, ou, desculpe, A mais e A menos, não estou chamando eles de A e a adaga, mas de A mais e A menos. Então, o que a gente pode ver aqui é que A mais aumenta a energia de H cortado ômega e A menos diminui a energia de H cortado ômega. Então, esses são os operadores que a gente chama de operadores abaixamento e levantamento, ou operadores de escada, certo? Okay? Então, o que eles vão fazer ou permitir é que a gente acesse os diferentes níveis de energia do oscilador harmônico
e construa também seus diferentes estados, né, correspondentes ou autoestados correspondentes, tá certo? Muito bem, então como o oscilador harmônico ele é um potencial positivo definido, né, a gente viu isso daqui quando desenhou o potencial, olha só, vou voltar aqui para vocês verem novamente. Então é uma parábola, né, ele vai ser positivo definido, certo? E ele vai ser finito por baixo, tá ok? Então isso significa que deve existir um nível mínimo de energia que a partícula pode ter, tá certo? Então deve existir um estado mínimo de energia tal que a gente tenha que a aplicação de A- nesse dado estado mínimo, isso daqui vai ser igual a zero. Então a gente chama esse estado de mínima energia, de ground state ou de estado de vácuo, tá? Ou estado de mínima energia, certo? Ou estado fundamental também. Então, ψ0 aqui, ou ψ vai ser o que eu estou chamando de estado fundamental. Tá? Então, para saber quem é o ψ0, basta eu pegar o A-. Então, o nosso A-, né, se a gente for voltar aqui atrás, na definição, né, nosso A- era esse cara aqui, ó. 1 sobre raiz de 2H cortado M⍵, mais IP mais M⍵x. Então, vamos pegar esse, vamos colocar lá. Então, a gente vai ficar com 1 sobre raiz de 2H cortado M⍵, é que a gente vai ter mais IP mais M⍵x, ψ0, isso daqui vai ser igual a zero, tá certo? E o P a gente sabe que é H cortado sobre I ddx, então a gente vai ficar com H cortado sobre I ddx mais M⍵x aplicada a ψ0, isso daqui é igual a zero. Tá ok? Então essa daqui é uma equação diferencial fácil de ser resolvida, né? A solução que a gente vai ter vai ser uma exponencial do tipo gaussiana. Então aqui a gente vai ter um A0 elevado a menos M⍵ sobre 2H cortado x2. Tá? Então essa vai ser a forma que a gente vai ter para a função de onda no estado fundamental. Tá ok? Bom, a gente também pode achar a energia do modo zero substituindo esse vínculo aqui do estado de vácuo, esse vínculo aqui, lá na nossa equação de Schrödinger. Na equação de Schrödinger a gente tinha aqui Hψ, esse cara deve valer ψ0, vai ser igual a I0 ψ0. E isso vai ser igual ao quê? Vai ser H cortado ômega, e aí a gente vai ter A mais, A menos, mais 1/2 vezes ψ0. Mas A menos ψ0, esse produto aqui, de A menos com ψ0, isso daqui vai dar zero, certo? Então a gente vai poder cortar esse primeiro termo aqui. Consequentemente, a gente vai ter que H cortado ômega sobre 2 ψ0. Isso é 0 ψ0. Consequentemente, é zero. Vale H cortado ômega sobre 2. Então essa vai ser a energia do estado fundamental do oscilador harmônico. Ou a menor energia que a gente vai encontrar para esse tipo de potencial. Tá bom? Bom, e os outros estados, como é que ficam? Então, para obter os outros estados, basta a gente aplicar sucessivamente o Adagar sobre o estado ψ0, certo? Então, a gente tem aqui
o estado psi-n vai ser igual a uma constante de normalização AN vezes a Dagger, ou desculpe, A mais elevado a N aplicado no estado psi0, tá bom? E as energias, conforme a gente vai aplicando cada aplicação de A mais sobre o estado psi0, vai te dar uma energia superior de H cortado ômega. Então as energias, N energias, isso daqui vai ser equivalente a N aplicações do A mais, ou seja, isso daqui vai ser igual a N mais 1/2 vezes H cortado ômega. Tá? Então, para cada aplicação você ganha H cortado ômega de energia. Deste modo, a gente pode ver que o espectro de energia para esse tipo de potencial vai ser uma coisa assim. Ó. Então, a gente vai ter várias a gente vai ter uma escada aqui com vários degraus. A gente vai começar aqui com E0, depois vamos para E1, E2, E3, certo? E todos esses degraus vão estar separados pelo mesmo gap de energia, pela mesma diferença de energia que é H cortado ômega, tá? Então a gente tem H cortado ômega aqui, H cortado ômega aqui e assim vai. Certo? Então a gente pode construir toda a escada de energia do oscilador harmônico e as partículas, do mesmo jeito que acontecia lá no posto de potencial. Elas vão estar restritas a só poderem ter energias discretas e essas energias vão estar em um dos degraus dessa escada espectral aí que a gente tem. Tá legal? Então essa é uma característica quântica, né, que vem da natureza quântica dessas partículas. E claro, se você pudesse criar um potencial desse experimentalmente e pudesse medir os estados das partículas, esses seriam os níveis de energia mensuráveis, tá certo? Então, de certa forma, né, você acha possível, plausível, pegar qualquer hamiltoniana então e tentar escrever ela nessa forma quadrática, né, como um produto do quadrado da diferença de números complexos e encontrar esse tipo de operadores, levantamento e abaixamento, para achar os autovalores de outras hamiltonianas diferentes do oscilador harmônico mediado pela lei de Hooke, certo? Só que esse tipo de procedimento geralmente não vai dar certo, tá? Quando você tenta generalizar para qualquer operador hamiltoniano, né, ou para qualquer tipo de potencial. Ele não vai dar certo porque nem todos os potenciais vão resultar em um espectro de energia do mesmo tipo que deste que a gente vê do oscilador harmônico, onde se você tem, digamos que você comece aqui no seu estado E0, e aí você faz uma aplicação do seu A+, e isso te leva para o estado E1. E se você tiver, digamos, no estado E2 e quiser voltar para o estado E1, você faz uma aplicação do seu A- e ele vai te levar para o estado E1. Tá ok? Então, quer dizer, quando você aplica A+, você sobe a escada, quando você aplica A-, você desce a escada, e isso acontece dentro do mesmo ambiente espectral. Então, A+ e A- atuam num único espectro. Então, esse é um tipo de potencial, né, ou de interação que resulta em um espectro do tipo isoespectral, né, uma distribuição isoespectral para os níveis de energia, tá? E nem todo o sistema vai te dar ou vai ser descrito por ou vai ter características isoespectrais, tá bom? Então, em geral, esses sistemas vão ser caracterizados por multiespectros, por espaços multiespectrais, onde a operação desses operadores de criação ou de levantamento e abaixamento vão te levar para diferentes níveis de energia em diferentes espectros de energia.
Tá? Então, quando você tentar fazer isso ou reproduzir isso para uma Hamiltoniana generalizada, é esse tipo de problema que você vai encontrar, certo? E aí é bem difícil mapear esses espectros que têm característica ou que vivem no espaço multiespectral usando operadores a mais e a menos. Então é por isso que, para a grande maioria dos casos, né, é muito mais fácil você trabalhar com métodos mais de força bruta, por exemplo, como é o método de Frobenius, que a gente vai ver aplicado ao oscilador harmônico. Tá ok? Bom, então para mostrar para vocês todo o potencial que esse tipo de abordagem, né, dos autoestados, dos autovalores do oscilador harmônico pode ter, eu vou trabalhar um pouco, né, em cima desses operadores e dos estados, usando a notação de bracket. Tá? Então isso vai ser interessante para a gente praticar a notação de bracket e também para que vocês entendam tópicos mais avançados desse curso de mecânica quântica, certo? Então vamos lá. Então, notação de bracket, né? Opa, notação de bracket. Bom, então, basicamente, para começar a notação, o que eu vou fazer é voltar lá para os nossos operadores A mais e A menos. A gente tinha visto que A mais e A menos, isso era aquela raiz, né? 1 sobre a raiz de 2 era cortado M ômega. E aqui a gente tinha menos mais, né? Menos mais IP mais M ômega x, certo? A gente tinha isso daqui. E aí o que eu vou fazer é definir que A mais eu vou chamar de adaga e A menos eu vou chamar simplesmente de A. Tá? Então eu vou usar essa notação agora para os operadores A mais e A menos aí, certo? Muito bem. Então a partir dessas notações, né, a gente vai ter que, lembra, a gente tinha aqui o computador de A menos. Com A mais, esse cara valia 1. Então agora a gente tem o comutador de adaga, ou A com adaga. Isso daqui é igual a 1, certo? E a gente vai ter que H vai ser igual a H cortado ômega, adaga A, mais meio. Essa vai ser uma das representações possíveis para o nosso operador hamiltoniano. Tá? Então é com essa representação que a gente vai trabalhar, tá certo? Nessas próximas abordagens aqui. E aí a partir disso a gente pode definir o que é chamado também de operador número. Então o operador número, que eu vou chamar de N, esse cara vai ser definido como esse produto, adaga com A. Ou seja, a gente pode reescrever nessa hamiltoniana como sendo H cortado ômega vezes o operador número mais 1 meio. Então o operador número, basicamente o que ele vai fazer é dar para a gente qual é o valor do estado em que você se encontra, o número do estado de energia que você está, tá certo? Dentro daquela escada de degraus lá. Muito bem. Daí a gente pode ver o seguinte, né? Olha só. Se você pegar o comutador de A com o operador número, A com o operador número, tá? O que a gente vai obter a partir daqui? A com o operador número, a gente tem que isso vai ficar A comutando com adaga A. E isso daqui a gente pode reescrever simplesmente como A. Ops, isso. Isso daqui a gente pode reescrever como A adaga vezes A, certo? E A com adaga, isso daqui vai dar
1, tá ok? Né? A com a adaga é igual a 1, portanto esse cara aqui vai ser igual a A, tá certo? E isso aqui vai ser justamente igual também ao comutador de A com H sobre H cortado ômega. Então se a gente pegar o H que está aqui, ó, dividir ele por H cortado ômega, isso vai dar exatamente A. Tá? Então essencialmente a gente tem que o A não comuta com o H, certo? A mesma coisa vai acontecer para o A-dagger, né? Então se a gente pegar o A-dagger, comutando aqui com o operador número, isso daqui vai ser A-dagger, A-dagger, A. Portanto, isso vai ficar A-dagger vezes o computador de A-dagger com A, e isso aqui vai dar menos 1, certo? E esse cara vai ser igual justamente ao comutador de A-dagger com a hamiltoniana H, tudo isso dividido por H cortado ômega, certo? Então a gente vai ter essas duas relações aqui. Portanto, nem A nem A-dagger vão comutar com o operador número. Portanto, eles não vão compartilhar o mesmo conjunto de autovalores normalizados, tá ok? E você também, ou de autovetores normalizados, desculpa, e você também não vai poder diagonalizar esses operadores simultaneamente. Agora, se você pegar o operador número com a hamiltoniana, claramente o comutador disso é zero, certo? Então, essencialmente, o operador número e H, eles sim vão compartilhar do mesmo conjunto de valores de autovetores, e uma vez que você diagonalize o H, você também automaticamente vai diagonalizar o operador, a representação do operador número, tá bom? Muito bem. Então agora eu vou definir como um desses estados compartilhados entre H e N, um estado que eu vou chamar de Nzinho, tá? Ket Nzinho. Então Ket Nzinho vai ser um autoestado de H e N, tá certo? Então a gente tem o seguinte, né? Isso aqui de tal forma que o Nzão aplicado a esse Ket vai te dar Nzinho vezes ele, tá bom? E claro, né, produto interno de Nzinho com Nzinho, vou supor que isso daqui está normalizado, ele vale 1, tá bom? Além disso, quer dizer, se você aplicar então um H aplicado a esse ket Nzinho, isso daqui vai te dar Nzão mais 1 meio vezes H cortado ômega aplicado ao ket Nzinho, ou seja, isso daqui vai te dar N mais meio de H cortado ômega Nzinho, N mais meio cortado ômega vezes o seu ket Nzinho, né, que é justamente o que a gente havia encontrado anteriormente, né, para a energia do oscilador harmônico. Isso aqui vai ser N vezes o ket Nzinho, tá bom? Muito bem. Então o que a gente vai fazer aqui agora, né? Então, vamos pegar esse comutador de A com H e aplicar isso ao ket Nzinho, tá certo? Então a gente tem aqui no computador de A com H, a gente viu aqui em cima, ó, aqui A com H, computador, isso vai dar H cortado ômega vezes A. Então isso aqui vai ser equivalente a H cortado ômega vezes A, multiplicando o seu ket Nzinho. E aí a gente tem então que esse computador vai ficar AH menos HA, tudo isso vezes o ket Nzinho. Isso vai ser H cortado ômega A vezes o ket Nzinho. Muito bem. Então, daqui a gente pode ver que H aplicado a Nzinho, isso vai dar a energia, né? Então a gente tem, isso daqui vai ser N vezes A
vezes o cat nzinho menos HA vezes o cat nzinho. Isso tudo aqui vai ser H cortado ômega A vezes o cat nzinho. Portanto, a gente pode reordenar isso daqui. A gente vai ter que H aplicado a vezes o cat nzinho. Esse cara aqui vai te dar E N menos H cortado ômega vezes o cat Nzinho. Que é o que a gente já tinha visto, só que sem essa linguagem de cats, tá ok? Mas é isso que a gente tinha visto lá para o caso da equação de Schrödinger quando usamos operadores a mais e a menos. Além disso, a gente pode fazer a mesma coisa para o comutador de adaga com H aplicado ao cat nzinho, tá ok? Então, eu quero que, partindo disso daqui, vocês podem mostrar que H adaga vezes o cat nzinho, isso daqui vai ser En mais H cortado ômega. Desculpa, aqui tá faltando um A, tá certo? Adaga vezes o cat nzinho. Tá? Então tentem encontrar essa relação aí. Tentem encontrar essa relação aí para a aplicação do adaga ao cat nzinho. Tá certo? Então, quer dizer, quando a gente olha para essas duas equações aqui, a gente pode ver, como comentado anteriormente, que o estado AN e o estado ADH-N vão ser autoestados de H também, e eles vão ter autovalores de energia deslocados de menos e de mais H cortado ômega, respectivamente, certo? Muito bem, então o que a gente pode também perceber é o seguinte, é que se a gente olhar para essa equação aqui do AN, por exemplo, né? Veja que o AN, né, ele deve ser proporcional ao estado que tem N-1, né, como nível de energia, certo? Então a gente pode dizer, por exemplo, que AN vezes o cat N, isso daqui deve ser proporcional ao cat N-1. E a adaga vezes o cat N, esse cara deve ser proporcional ao cat N mais 1. Tá? Então a gente pode ver isso dessas relações aí de cima, certo? Bom, então o desafio agora é encontrar essas constantes de proporcionalidade, né? Então a gente pode dizer o seguinte, né? Digamos que A vezes o cat N, isso daqui eu vou definir como sendo Cn vezes o cat N menos 1. Onde Cn eu não sei quem é, eu quero determinar quanto vale esse coeficiente aí, né? E aí eu posso ter a representação dual disso daqui. Então no espaço dual, né, a representação disso vai ser um Bra N, a dagger, né? Isso daqui vai ser Cn estrela, Bra N menos 1. Então, essa vai ser a minha representação dual. Aí agora eu posso fazer um sanduíche, né, de N, a dagger, a N. Isso daqui vai ser Cn estrela, Cn vezes sanduíche de N-1 com N-1. Tá bom? E esse produto aqui, N-1 com N-1, esse produto aqui vai ser normalizado. Esse daqui vai ser igual a 1. Tá ok? E aí a gente vai ficar com esse sanduíche aqui vezes módulo de Cn ao quadrado, né? Então a gente vai ter N adaga A N módulo de
Cn ao quadrado. Bom, e quem é adaga A, certo? Então, adaga A, isso daqui vai ser o nosso operador número, certo? Então, esse cara aqui é justamente o N, né? E aí a gente tem que o N agindo nesse cat Nzinho, isso vai dar Nzinho vezes o cat Nzinho. Portanto, a gente tem que, daqui a gente tira aqui Nzinho vezes o sanduíche de Nzinho com Nzinho, é módulo de Cn ao quadrado. E dessa forma a gente tem que o módulo de Cn é igual a N elevado ao meio, né? Porque esse cara daqui, ó, isso daqui também vai ser igual a 1. Tá ok? Então a gente vai ter esse valor aí para essa constante que multiplica, né, que te dá aí a relação de proporcionalidade entre o nosso estado, ou o nosso operador A aplicado ao estado N, né? Isso vai ser então N elevado ao meio vezes N menos 1, ou seja, o nosso cat N menos 1 vai ser A sobre N elevado a meio vezes N. Tá ok? Bom, aí a gente pode fazer a mesma coisa para o adaga. Então a gente tinha aqui adaga vezes um cat N. Isso era uma constante, a gente pode chamar de C' N vezes o estado N mais 1. E aí a gente vai ter a representação dual, né? A representação dual desse cara vai ser o que? Vai ser um Bra N vezes A. Isso daqui vai te dar C' asterisco vezes um Bra N mais 1. E aí a gente pode fazer o produto interno, como fizemos ali, né? Então, Na adaga, N, isso daqui vai ser módulo de Cn' ao quadrado. E aqui eu vou ter um sanduíche de N mais 1 com N mais 1 que vai dar 1. Tá ok? Esse A adaga, isso daqui a gente pode reescrever como sendo quem? Esse cara vai ser o comutador de A com adaga, certo? Menos o mais, desculpe, adaga A. Adaga A, tá? Onde esse comutador, como a gente já viu, vale 1. E adaga A vai ser o nosso operador número. Então, quando a gente substituir esses caras aqui, ó, a gente vai ficar com N1 mais o operador número vezes N. Isso daqui é o módulo de Cn' ao quadrado. Bom, e aí o nosso operador número aqui vezes esse cat N, isso daqui vai dar Nzinho vezes N. Portanto, a gente vai ter que o módulo de Cn' ao quadrado, isso daqui vai ser igual a Nzinho mais 1, sanduíche de N com N, que é igual a 1, né? Portanto, a gente tem aqui módulo de Cn', isso vai ser N mais 1 elevado a 1 meio. Tá bom? E aí a gente pode substituir, então, isso lá na relação. A gente vai achar que N mais 1, o nosso cat N mais 1, isso vai ser adaga sobre N mais 1 elevado a 1 meio, vezes o nosso cat N. Tá ok? Muito bem. Então, como a gente viu anteriormente, a gente pode ter um nível mínimo de energia, né, para o oscilador, tal que nosso estado fundamental seja aquele onde a aplicação, né, do meu operador número ao estado que eu vou chamar aqui de estado zero ou de estado mínimo, né, que vai ser o meu estado de vácuo,
isso daqui vai ser igual a zero, né? Pois A aplicado ao estado zero é zero, né? E lembra que o nosso operador número era adaga vezes A, né? Então, isso quer dizer o seguinte, né? Que quando eu vou fazer a contagem da energia, do nível de energia, do meu estado zero, aqui no caso, que é o que eu vou chamar de estado de vácuo, né? Ou estado fundamental, o que eu vou encontrar é zero, certo? Porque esse é o estado fundamental de energia. Muito bem. Então a gente pode, a partir disso daqui, a gente pode calcular novamente a energia do estado de vácuo, né, como a gente fez, só que agora aqui usando CATS. Então a gente tem aqui a energia de qualquer estado, né? Isso daqui vai ser o sanduíche de N com HN, né? E isso daqui vai dar pra gente o que? Vai dar... Isso implica que é zero, vai ser o sanduíche do estado de vácuo com N estado de vácuo. Desculpe. Aqui é H, né? H estado de vácuo e o H vai ser N. E o H vai ser H cortado ômega Nzão mais meio vezes o estado de vácuo, certo? Portanto, a gente tem que a energia do estado de vácuo vai ser igual a... Bom, N vezes o estado de vácuo está zero, então isso daqui vai dar H cortado ômega sobre 2 sanduíche estado de vácuo com estado de vácuo. Isso vai dar H cortado ômega sobre 2. Tá? Então essa vai ser a energia do nosso estado fundamental. Aí a gente pode, como mostrei para vocês anteriormente, aplicar sucessivamente o Adaga sobre o estado de vácuo e construir os outros estados. Então, como nós vimos ali atrás, quer dizer, se você tiver um estado N mais 1, esse estado vai ser igual ao Adaga sobre N mais 1 elevado a 1 meio, não é isso? Vezes o seu estado N. Então, portanto, se a gente começar, né, com N igual a 0, a gente vai ficar com o estado 1, vai ser Adaga sobre raiz de 1 vezes o seu estado de vácuo. Se você pegar N igual a 2, né? Desculpe, N igual a 2 não, N igual a 1, né? O que você vai obter é que seu estado 2 vai ser igual ao que? Vai ser Adaga sobre raiz de 2 vezes o seu estado 1. Ou seja, se você substituir o seu estado 1 ali, aqui, né, você vai ter, isso vai dar Adaga sobre raiz de 2 vezes Adaga sobre raiz de 1 vezes o seu estado de vácuo. E aí, quer dizer, em geral, né, você pode escrever o seguinte: se você tiver aqui um estado N mais 1, isso daqui vai ser Adaga sobre raiz de N mais 1 vezes Adaga sobre raiz de N até Adaga sobre raiz de 1 vezes o seu estado de vácuo. Ou seja, né, você vai ter aqui N mais 1 vai ser Adaga elevado a N mais 1 sobre raiz de N mais 1 fatorial, né? Vezes o seu estado de vácuo. Então, se a gente trocar aqui o N mais 1 por N, chamar o N mais 1 de N, a gente tem que
o estado n, isso daqui vai ser adaga elevado a n fatorial elevado a 1 meio, vezes o seu estado de vácuo. Tá ok? Então, isso é o que acontece quando você aplica adaga sucessivamente ao estado de vácuo. Esse é o resultado que você vai obter. Tá bom? Muito bem. O que mais que a gente pode visualizar então daí, né? Agora, se a gente definir que a nossa função de onda pode ser escrita como sanduíche entre x e esse estado n, esse autoestado n, né? De tal forma que, se você pegar o produto interno NN, né, você pode reescrever isso daqui colocando um produto externo XX, certo? Isso daqui vai ser equivalente à integral em dx do módulo de psi ao quadrado, né? Ou seja, isso daqui vai dar 1, tá ok? Então, dessa forma, você pode definir o psi como sendo x vezes n, tá certo? Bom, então, se a gente pode definir a função de onda dessa maneira, a gente pode visualizar o seguinte, que psi de x, esse cara aqui pode ser reescrito como x vezes aquele nosso ket n, e o nosso ket n pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Então você vai ter x vezes adaga elevado a n sobre n fatorial elevado a 1 meio vezes o seu estado de vácuo aqui, tá ok? E quem é o nosso adaga, né? Nosso adaga, ele é, se a gente voltar lá atrás na definição, ele vai ser 1 sobre raiz de 2h cortado m ômega menos I vezes P mais m ômega x, certo? Esse daqui vai ser o nosso adaga, né? Ou seja, a gente pode reescrever ele assim, né? Raiz de 2h cortado m ômega h cortado d dx menos h cortado d dx mais m ômega x, certo? Então a gente vai ficar com isso daqui, e aí a nossa função de onda, então, psi de x, pode ser reescrita como sendo, o que eu vou chamar ela na verdade de psi n de x, né, porque ela vai depender desse índice n. Então isso daqui vai ser igual a, você vai ter esse fator aqui elevado a n, né, então você vai ter 1 sobre 2h cortado m ômega elevado a n sobre 2. Aí aqui você vai ter um fator 1 sobre n fatorial elevado a 1 meio. Aí você vai ter esse operador aqui elevado a n menos h cortado d dx mais m ômega x elevado a n, certo? Vezes o estado x e 0, onde esse produto do estado x com o estado 0 aqui, isso daqui vai ser justamente equivalente ao psi 0 de x, né? A função de onda no estado fundamental, que é a função de onda que a gente achou lá atrás, né, para o oscilador harmônico. Então, psi 0 vai ser A0 vezes a exponencial de menos m ômega sobre 2h cortado x2. Né? Esse A0 aqui vocês podem calcular também, normalizando, né? Então A0 aqui vai ser igual a m ômega πh cortado elevado a 1/4, certo? E aí você pode substituir o psi 0 aqui dentro, e você vai ter uma relação aqui que você pode usar para calcular todos os estados já normalizados do oscilador harmônico. Tá, ok? Então essa relação aqui de cima para o psi permite que você calcule todos os estados do oscilador harmônico já normalizados.
tá bom? Então, com esses procedimentos a gente pode ver como é interessante a utilização da álgebra de Bras-Ketz na descrição do oscilador harmônico, né? Como falei, isso vai ser bastante útil para a gente quando trabalharmos com outros problemas aí um pouco mais complexos, né? Mais sofisticados. E a gente também já pode sentir qual é o procedimento para obter soluções da equação de Schrödinger. Então, na próxima aula eu vou continuar falando sobre o oscilador harmônico, a gente vai resolver ele via método de Frobenius, e eu vou mostrar outras soluções para vocês de potenciais unidimensionais aí da equação de Schrödinger. Então, muito obrigado por terem acompanhado até aqui, espero que vocês continuem empolgados, espero que a gente possa desbravar juntos aí mais sobre o universo quântico, sobre as características quânticas da matéria. Tá ok? Então, nos vemos na próxima aula. Muito obrigado mais uma vez.